Boa noite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui na MAU. A ideia era uma mesa compartilhada, né? Por isso que a gente transformou isso numa roda, porque não tem por que eu ficar sentada atrás de uma mesa, uma pessoa sentada atrás de uma mesa. Mas a ideia era conversar um pouquinho sobre a Constituição, dessa questão da ideia de valorização de um patrimônio, né? Eu não sou uma especialista na área, eu sou uma historiadora, já trabalhei com patrimônio há muitos anos atrás, no início da minha formação como historiadora, mas eu não sou, nem de longe, uma especialista em patrimônio. Mas eu tive aqui ano passado, né, a gente teve uma conversa bem bacana no ano passado, e eu sempre falo quando meus ex-alunos me fazem um convite, eu raramente recuso, a não ser que eu não tenha nenhuma agenda possível. E a Dai faz parte do meu conjunto de muitas alegrias de ser professora da escola pública, né? Então, quando a gente vai participar de uma conversa, de uma roda de conversa, de uma mesa de conversa, a gente começa a elaborar essa parte do que a gente aceita o convite, né? O que eu vou lá? O que eu vou dizer acerca de Constituição de Patrimônio, sobre arquitetura, que nem de longe é um campo, mais uma vez, que eu domino, mas aí eu comecei a pensar em algumas questões que para mim são muito centrais, né? Primeiro, que não tem arquitetura sem história. Não é possível pensar arquitetura dissociada do processo de formação histórica do Estado-nação brasileiro. Não tem arquitetura sem narrativa. A arquitetura ela é uma forma de narrativa, né, de uma perspectiva de determinados grupos que querem eternizar a sua presença no mundo. Né, e não existe narrativa sem escolhas. A cada vez que vocês vão contar alguma coisa da vida de vocês, né, da trajetória de vocês, né, de um fora que levaram, vocês inventam uma narrativa sobre isso. Ela não é exatamente uma relação fiel com aquilo que aconteceu. Né? Você se apropria de determinados elementos dessa trajetória, dessa história, e cria uma narrativa a partir disso. Eu comecei a pensar que a arquitetura, por favor me corrija se eu estiver equivocada, ela é um projeto de existência de eternidade. Né? A arquitetura é uma forma de ser lembrado por uma série de questões. Ninguém constrói alguma coisa pensando que rapidamente ela vai se tornar algo perene, assim, algo, transitório, que vai desaparecer. Né? Você pensa como aquilo vai se projetar para além da sua existência e pensar que a arquitetura é, acima de tudo, um espaço pensado para determinado conjunto de corpos. A arquitetura ela serve para abrigar, proteger, acolher, dar conforto e beleza a determinado conjunto de corpos. E é daí que eu comecei a pensar um pouco da nossa fala de hoje, né? Quais são os corpos pensados pela arquitetura? Como é que a arquitetura pensa determinado conjunto de corpos? Que corpo é esse digno de um projeto arquitetônico? E aí, como qualquer outras áreas de conhecimento, que são áreas de conhecimento perpassadas pelo conhecimento acadêmico, a arquitetura pensa um corpo homogêneo universal, que é o corpo branco. A arquitetura parte da perspectiva de pensar o corpo enquanto um corpo homogêneo, categorizado efetivamente como corpo, que é chamado de corpo universal, que é em geral o corpo masculino, o corpo branco, o corpo que enxerga, o corpo que anda, o corpo jovem. Há um conjunto de valores em torno da produção da arquitetura que está ligado a determinado modelo de pensar uma corporeidade específica dentro de um modelo de identidade nacional, de Estado nacional. E aí, pensando um pouco desse modelo de corpos, né, eu fui tentar resgatar lá nas minhas aulas de patrimônio, não sei se Guaraná com rolha, né, o nascimento da faculdade de arquitetura no Brasil, porque a arquitetura é um campo interseccional, como qualquer outro campo de conhecimento. Né? Existe uma arquitetura antes do nascimento das faculdades, das universidades. E existe uma arquitetura depois do nascimento das universidades e das faculdades. E aí a arquitetura, né, me corrijam mais uma vez, nasce por volta dos anos 50, se eu não muito me engano, e ela nasce a partir de um conjunto de escolhas de uma sociedade que queria contar determinada história do Brasil. Eu vou seguir meu papelzinho aqui, porque eu sou uma pessoa que tem prolixidade. E aí, pensar nessa arquitetura enquanto um campo interseccional, eu fiz a partir de 3 elementos-chave que, para mim, são fundamentais para pensar esse modelo de produção acadêmica de conhecimento. Primeiro, identidade nacional. Quando a gente fala de identidade nacional no Brasil, estou falando de vários projetos de pensar e contar uma narrativa sobre a identidade nacional brasileira. A gente tem 3 projetos muito bem definidos. Eu tenho um projeto de colônia, feito a partir de qualquer tipo de não discurso sobre o processo escravocrata. Eu tenho um projeto de república,
né, pós-abolição, um projeto de república que pensa uma identidade nacional a partir do reconhecimento de que toda a nação brasileira converge para determinado modelo de cidadania, e eu tenho um projeto varguista, do qual nós somos diretamente herdeiros do projeto varguista de identidade nacional. E esses três projetos, de certa forma, dialogam com uma identidade do ser brasileiro que não está atendendo às especificidades desse ser brasileiro. Por quê? Ele recusa a presença escravocrata, ele recusa a presença africana na tradição brasileira, ele recusa a presença indígena, né? E ele reifica um modelo de cidadania brasileira que só existe no plano teórico, que é o corpo branco. Né? Esse corpo branco perfeito, puro, quase europeu, né? Porque o sonho do Brasil era ser Europa, sempre foi. Né? Tem um livro maravilhoso da Mara Liz, que é uma historiadora do Departamento de História, que chama Sobre Juiz de Fora, na Europa dos Povos. Né? O sonho de Juiz de Fora de ser uma cidade europeia, que é um sonho que não é exclusivamente juiz-forano, mas ele é um sonho que perpassa toda a formação dessa identidade nacional, e é uma identidade nacional que, ao mesmo tempo que ela impacta sobre o silenciamento sobre populações negras e indígenas, ela também inventa um modelo de ser branco. Brancos, negros e indígenas são afetados de formas diferentes, mas são todos afetados por um modelo de identidade nacional que não se presta nem ao branco nacional, nem ao preto nacional, nem ao indígena nacional. O nosso branco também é inventado. O que fazia-se, né, no século XIX aqui em Juiz de Fora? Quem já percorre a cidade sabe disso. Né? Você olha a antiga prefeitura, você olha a escola normal, você olha o Pantaleone Arcuri. O que se faz? Né? As mulheres brancas aprendem a tocar piano. Os homens vão à ópera, mas não falam italiano nem tampouco francês, mas vão à ópera. Constroem casas imensas que só são possíveis, aquelas casas imensas só são possíveis quando você pensa que a mão de obra que funciona nessas casas é uma mão de obra ou escravizada ou extremamente pauperizada, porque não se mantém uma casa de 20 quartos limpa se você não explorar a mão de obra de alguém. Aquele modelo de constituição só é possível a partir do momento que isso está interligado diretamente a um modelo de exploração de um trabalho completamente desvinculado da produção cultural desses lugares. Eu estava indo recentemente para Angra, não sei se vocês conhecem minimamente a história de Angra. Angra se tornou um grande porto de população escravizada pós-proibição do tráfico. Em 1850 o tráfico é proibido, começa um longo processo de tráfico ilegal, até 88. Mais de 1 milhão de cativos são introduzidos no Brasil de forma ilegal, de forma criminosa, a partir de 1850, e Angra se torna o grande porto receptor dessa mão de obra escravizada, na região do Bracuí, que hoje é um enorme quilombo. Quando você está chegando em Angra, tem uma enorme fazenda. Enorme fazenda. Acho que é uma das fazendas com a melhor constituição original desse período, que eu não sei o nome, das fazendas do século XIX. E aí é muito engraçado, né? As pessoas param para tirar fotos naquela, nossa, olha que lindo, tal, estávamos eu e Carla na estrada, aí paramos com as luzes para atormentar os outros, né? Paramos na estrada e pessoal, nossa, que lindo, eu falo, tradição escravocrata, é lindo, mas olha a senzala lá embaixo da casa, tá vendo? Olha como é que se mantinha aquela janela, as pessoas vão murchando, né? Não tinha pensado nisso. Por quê? Não se há uma reflexão de a que tipo de corpo essa construção serviu. Quem são os corpos envolvidos nessa construção? Junto com a questão da identidade nacional, e que perpassa já no século XX, é o modelo de construção das nossas universidades, a formação acadêmica de vocês, né? Que é eurocêntrica, branca. Dentro de um modelo de branquidade, que é um conceito que eu amo de paixão, né? O que é branquidade? É essa hegemonia natural do corpo branco como paradigma de todas as questões e discussões, inclusive nos currículos de vocês. A formação acadêmica de vocês transformou, não só arquitetura, tá? Isso é onipresente em qualquer curso que vocês circularem pela universidade. Transformou os currículos numa reprodução de valores e perspectivas eurocêntricas. Então, quando você pensa a estruturação de um currículo para determinado curso de formação, alguém tem que sentar para elaborar um currículo e dizer, olha, gente, nós precisamos colocar aqui outras questões para além dos modelos europeus. E se ninguém fizer isso, é natural, ou normal, ou normalizado e naturalizado a exclusão desses corpos na discussão. E por que ela é naturalizada? Porque os professores de vocês não querem discutir essas questões. Não querem, não têm desejo, não têm prazer, e alegam, prioritariamente, não têm formação. Que é uma coisa que eu sempre discuto na escola, vai saber disso com a minha ex-aluna. As pessoas nunca foram à Grécia, mas dão aula de mitologia grega. Tranquilamente. Quando você passa, que é uma discussão que eu sempre faço em qualquer espaço acadêmico que eu vou, qualquer curso de um país de tradição escravocrata e diaspórica indígena
deveria obrigatoriamente colocar nos seus currículos discussões acerca dos processos de contribuição desse povo para a formação da cultura, para a política e para a cidadania desse país. Naturaliza-se uma ausência que a maioria de vocês também não questiona, assim. Vocês foram formatadinhos para, quando chegarem aqui, reproduzirem um modelo de educação que vocês, ao longo da trajetória de vocês, normalizaram e naturalizaram. Quando você pensa uma formação acadêmica que seja realmente inclusiva, eu detesto essa palavra inclusiva, mas é a que eu tenho nesse momento, ela tem que partir de uma outra perspectiva de validação de conhecimento. De uma outra possibilidade de enxergar beleza, estética, valorização, perenidade de determinadas obras, que até determinado ponto não são vistas como algo de beleza, de análise e de estudo. Não precisa ir muito longe com relação a isso, o patrimônio barroco brasileiro, ele é anônimo, né? Não tem. Você não tem autores estudados do patrimônio barroco brasileiro. Por quê? Porque ele é mestiço, ele é mulato. Então ele é como, o conjunto arquitetônico de Ouro Preto. Tá, mas quem fez isso? Essa igreja não é feita por o mesmo cara que fez essa igreja. Essa pintura não pertence ao mesmo cara que fez essa pintura. Não se tem uma preocupação em nomear, é como se fosse um patrimônio coletivo, as igrejas brotaram do chão. E aí o cara foi lá e batizou a igreja como se ele não tivesse participação nenhuma na produção da cultura arquitetônica daquele período. Então a gente tem, somente no século XX, a validação de um conjunto de arquitetos no Brasil que são egressos da nossa elite, em sua maioria. Os grandes arquitetos brasileiros são filhos da elite, são homens brancos, feitos a partir de uma validação internacional que domina um amplo arsenal de cultura europeia, e que rompe a partir de um paradigma de análise que os faz também ressignificar uma cultura brasileira a partir de um filtro de um corpo branco. Se a gente for pegar a trajetória de formação cultural do Brasil, pós-Semana de 22, pós-Semana de Arte Moderna, que é considerado um divisor de águas na arte nacional, antropofagiza a arte brasileira, vamos fazer uma antropofagia da arte brasileira, ela nada mais do que reflete movimentos que aconteciam em vários outros países do mundo e vão ressignificar aqui, ainda baseado no modelo das três raças, que é o modelo do IHGB, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro do século XIX. O português entrou com a cultura e com o conhecimento, o negro entrou com a alegria, com a festa, com a música, e o indígena ninguém até hoje sabe, porque ninguém se preocupa mais, mataram quase todos, com o legado indígena na formação cultural e arquitetônica visual brasileira. Então, perpassando por identidade, formação acadêmica, a gente chega no ponto fundamental para vocês pensarem enquanto arquitetos, que é a questão da memória. Qual que é a memória da arquitetura brasileira? Como que essa memória é contada para vocês? O que significa a memória da população brasileira em termos de produção cultural e arquitetônica? Quando vocês vão estudar essa trajetória de formação brasileira na perspectiva da arquitetura, da memória, do patrimônio, o que vem sendo preservado? Quais são as grandes discussões patrimoniais do Brasil? O que o brasileiro quer guardar? Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, vocês devem ter minimamente informação sobre prédios tombados aqui em Juiz de Fora, apesar de ser uma cidade recente, nós somos uma cidade basicamente do século XIX, enquanto cidade, em 1850, que Juiz de Fora é emancipado, a gente estava ligado ao termo de Barbacena ainda, então a gente se torna cidade no meados do século XIX, mas se vocês pegarem a listagem dos prédios tombados de fora, são todos prédios que refletem determinado modelo de memória. E essa memória refletida enquanto aquilo que é preservável é aquela memória que, de certa forma, ela é reproduzida, Ela está nos cartões postais, ela está nos calendários, ela está nos pôsteres da cidade, na capa dos catálogos sobre Juiz de Fora. É essa memória que é entendida como uma memória que deve ser evidenciada e deve ser produzida. E aí é um negócio muito irônico, Pegando aqui bem do nosso modelo de avaliação histórica de conhecimento histórico, Juiz de Fora é a cidade que é a terceira maior cidade de população escravizada no século XIX. Cadê a memória negra dessa cidade? E fala um lugar, assim, enquanto vocês, futuros arquitetos, que vocês podem dizer, não, esse é um espaço de preservação de memória negra, é em Juiz de Fora, na listagem dos bens tombados, assim, ou qualquer coisa, assim, que vocês conseguirem lembrar sobre a memória negra de Juiz de Fora. Porque o curso de vocês é um curso de memórias. Vocês trabalham efetivamente com aquilo que deve ser lembrado, e aquilo que é esquecido. Só que tudo é esquecido com relação aos povos que fundaram e construíram a sociedade. Foi o terceiro maior espaço de utilização de mão de obra escravizada em Minas Gerais. Não é só café. Havia escravo, não era só escravo rural, era também escravo urbano. De grande escala. A rodovia União Indústria foi feita com mão de obra escravizada. Se você pegar o censo de Juiz de Fora até 1870,
E aí a gente tem lá uma, né, se você pegar até o final do século XIX, preto, né, pegar lá cor preta é escravizado ou alforriado. Tá? O pardo é o cara que tem a mesma cor que eu, mas ele é livre. Tá? Não é uma condição racial, é uma condição de subcidadania. Então você tem prioritariamente em Juiz de Fora um enorme arsenal de mão de obra escravizada, de população escravizada, e que foi apagada da trajetória da cidade. Quando a cidade vai sendo reconstruída e higienizada, Juiz de Fora passa por um processo de higienização, como várias outras cidades brasileiras, como foi feito no Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, essa população vai sendo apagada de vários pontos da cidade. Né? Você não tem, se você pegar um macrocampo do centro de Juiz de Fora, você não tem nenhum espaço que faça referência a memórias negras da cidade. Nenhum marco simbólico para dizer, olha, aqui, né, teve alguma coisa ligada a memórias subalternas. Não só a memória negra, mas a memória subalternas, a pobres, a operários. Você não tem uma memória operária da ocupação da cidade. Então, quando a gente pensa as estruturações de um registro na arquitetura, a gente tem que pensar em memória, identidade e patrimônio. Né? O que eu quero lembrar, o que eu quero esquecer, o que eu quero contar. E quando eu defino o que eu quero contar, a gente começa a pensar, dentro da arquitetura, um outro elemento fundamental, né? É quem tem direito à cidade. Quais corpos têm direito à cidade? Direito de ir e vir e permanecer, que é um direito constitucional básico de qualquer um de nós. Quais são os corpos que têm direito a reivindicar determinados espaços da cidade? Quem é que pode efetivamente ocupar determinados bairros da cidade? E não estou discutindo nem a questão do capital, essencialmente. O capital é um outro aspecto interseccional na arquitetura, né? Mas quem tem direito à cidade? Quem teve o direito ao longo do século XVIII, XIX e XX a ocupar as áreas centrais de Juiz de Fora? E de que forma que essa ocupação se deu? E quem conseguiu se manter nessas áreas? E para além disso, quem tem direito à beleza? Quem tem direito a morar numa habitação bonita, né, agradável ao olhar, confortável, em que o calor não mate a pessoa, nem o frio, né, que as janelas não tremam quando o ônibus passe? Quem tem direito à beleza? Porque quando eu defino quem tem direito à beleza, eu posso pensar em alternativas para fazer a beleza para além do capital. Mas se eu defino que determinado filão da população tem direito à beleza baseado no capital que ela já tem, a arquitetura perde completamente a sua capacidade de atender realmente a sociedade brasileira como um todo. E aí eu preciso pensar nessas variantes. Como é que eu enxergo esses corpos que ambicionam a beleza, mas que não têm o capital necessário para alçarem os modelos de beleza que o capital oferece nesse momento? Qual que seria, portanto, o papel social do arquiteto? É pensar em soluções que proporcionam beleza a um baixo custo. Para que todas as pessoas, porque quando eu compreendo que um cara que é um cidadão, um operário, que ganha 1 ou 2 salários mínimos, que se locomove com dificuldade pela cidade, já tem todas as complicações de locomoção pela cidade, e que ele tem que terminar o dia num apartamento de 43 metros quadrados, e que isso é normal, 43 metros quadrados é normal, sem ventilação, sem iluminação adequada, com péssimos materiais de qualidade, eu já defino quem tem direito à beleza. E aí, o ofício do arquiteto, ele se invalida porque ele fica voltado para uma parcela muito pequena da população. Eu me arrisco a dizer aqui, que aqui em Juiz de Fora, pouquíssimas pessoas contratam um arquiteto quando vão construir alguma coisa. Porque quando você pensa em arquiteto, você pensa em glamour, Você pensa em altos custos, você pensa em materiais nobres, você não pensa em uma pessoa que vai solucionar as possibilidades de fazer uma obra dentro daquilo que você pode, dentro do seu campo de atuação, dentro do corpo que quer circular naquele espaço. O que nos leva a perguntar, essencialmente, e aí eu volto na minha discussão anterior, qual que é o papel dos educadores de vocês nesse processo? Que tipo de formação está conduzindo a vocês para ser qual tipo de profissional entregue ao mercado de trabalho numa perspectiva de arquitetura para quem? Vamos fazer arquitetura para quem? Eu falo isso muito lá na história. Eu penso, eu quero pesquisar, estudar um quadro do Museu Mariano Procópio. Eu pergunto, para quem? Não, Giovana, não é, porque não tem utilitário. Eu falei, não perguntei para quê. Eu perguntei para quem. Quando você desenvolve pesquisa, soluções, materiais, para quem você está produzindo a sua pesquisa? Você pensa na diversidade de corpos que você pode atender enquanto arquiteto? E, principalmente, como é que você lida com esses corpos? Como é que você pensa, por exemplo, quando você olha um condomínio Minha Casa Minha Vida lá no São Geraldo, que recentemente eu estive lá, e quando você pensa numa biblioteca popular daquelas pessoas, um arquiteto resolveria para a gente em 2 dias, que nós demoramos 1 mês para resolver.
que é a questão do espaço. Como é que eu utilizo um espaço pequeno, que vai receber crianças, né, para desenvolver a prática de leitura? Nós temos que fazer pesquisas e pesquisas e pesquisas, porque não somos especialistas na área. Né? Porque você falou essa questão de para quem, né? Aham. Foi na palestra da professora André Machado. Obrigada. E ela colocou que ela revisou 300 cursos, né, e para realmente ver para quem está sendo produzido e quem está sendo representado. Apenas 3 tinham português. E assim, eu até quando eu estava em Paraisópolis, né? Eu estava em Paraisópolis, tipo, as representações de pessoas que tinham lá, na verdade, eram engravatados, enfim, totalmente fora do contexto, né? Então, de certa forma, também devolvendo um pouco o que você está falando. Essa educação é só porque a gente tem uma questão, né? E aí, que é uma questão que a gente precisa, que é o dedo na ferida. Quando vocês pensam em determinados conjuntos de corpos, e quando alguém fala isso com vocês falam, oh, é mesmo. Mas só quando alguém fala. Não é uma percepção que os incomode no cotidiano de vocês. Não é. Como não é uma questão que incomode vocês o fato de que é normal você querer enfiar uma pessoa em 43 metros quadrados com um casal e 2 filhos. 43 metros quadrados. A pessoa vai ficar 20 anos pagando aquilo, no mínimo, e ela vai morrer em 43 metros quadrados. E isso não é algo que cause nenhum tipo de celeuma em vocês, porque se compreendeu que é uma geografia social de acesso a bens simbólicos de qualidade. Quem tem dinheiro, paga. Quem não tem dinheiro, está condenado a 43 metros quadrados. Por que não é possível pensar em outras soluções para uma população que não tem acesso às possibilidades de construir uma casa de 500 metros quadrados? Não que ela seja necessária. Mas por que não pode haver a possibilidade de soluções que sejam realmente pensadas a partir de outras alternativas financeiras? E aí eu volto na questão da nossa formação sociológica, porque eu já entendi que existe um lugar para esses corpos. O Milton Santos é um geógrafo que eu gosto muito, que é um cara que impactou muito minha vida. Eu estava até escrevendo o primeiro capítulo da minha tese e eu começo contando uma história que para mim é fundamental na minha formação. Assim. Eu estudei na escola pública durante a ditadura, né, gente? Eu estudei na escola normal, no período final da ditadura, governo Figueiredo, eu pego o último governo da ditadura. E eu tinha uma professora de história que ela criou um mecanismo de conseguir explicar as coisas a gente sem citar determinados termos, porque tinha inspetor dentro de sala. O inspetor ia para dentro de sala, se o professor falasse determinada coisa que não fosse agradável à ditadura, na outra semana ele não estava lá mais. Ninguém sabia exatamente para onde esse professor tinha ido, enfim. A gente demorou anos para perceber isso. Mais velha que eu fui entender esse processo. Ela levou para dentro da sala de aula não era nem um vídeo, era daquelas câmeras, sei lá como é que chama aquilo, e projetou um curta com Milton Santos comentando. Primeiro ver um homem preto, para mim, com uma criança de 13 anos, já era um negócio fenomenal. Ver aquilo projetado é um negócio mais fenomenal ainda. O Milton Santos fala o seguinte: existe uma geografia de acesso àquilo que é confortável, àquilo que é bonito, àquilo que é agradável ao olhar. A periferia é feia. Mas ela não é feia porque ela quer ser feia, não. Ela é feia porque ela é construída para ser feia. A periferia é feia, o acesso é difícil, as casas são mal pintadas, as casas são mal colocadas, elas são mal distribuídas. Mas isso é um projeto político. E aí, quando eu falo projeto político, eu preciso pensar qual que é o lugar do arquiteto num projeto de nação. Porque vocês constroem ou desconstroem um projeto de nação. Qual que é o projeto da nação brasileira com relação àquela população que não está inserida nos moldes do corpo atendido pela arquitetura? Qual que é o projeto de nação para determinado conjunto de pessoas que não estão dentro das políticas públicas de acesso à qualidade de vida, saneamento básico, a casas bem construídas, arejadas, frescas, bem iluminadas, que vão economizar luz, que vão reutilizar água? Qual que é o projeto de nação que a arquitetura pensa para aquelas populações que não são pensadas nos projetos de nação de atendimento aos serviços públicos? Porque parece muito simples, né? Parece que é sentar e fazer alguma coisa. Não é. Isso envolve um projeto de corporeidade, um projeto de nação, um projeto de acesso a bens simbólicos, um projeto de luta contra o capital. E aí, tudo bem, Giovana, eu não quero isso, eu quero fazer casa para gente rica. Tudo bem. Inclusive, o liberalismo lhe permite isso. Fazer casa para gente rica. Vocês vivem num contexto liberal. Aliás, um contexto ultra liberal, de liberalismo que só é explicável em países latino-americanos, nos quais as políticas estatais sempre foram feitas por uma elite completamente ignorante, que só pensa numa espoliação consecutiva para deixar um legado para roubar para as próximas 10, 12 gerações. Esse é o nosso modelo
de elite, né? A nossa elite é uma elite que realmente expolia de uma forma que ela quer criar um legado para as próximas 10, 12 gerações. Agora, você pode contribuir ou não para esse legado, mas é uma escolha autônoma que você faz. Agora, entenda que quando você determina determinado conjunto de produção que você deseja fazer, de projetos que você deseja desenvolver, compreenda que esses projetos envolvem uma manutenção ou uma reversão de status quo, que é colonial. Eu tenho uma grande amiga de formação, uma companheira de luta, de ativismo de muito tempo, que ela fala um negócio para mim muito interessante, e que para mim é muito significativo. Eu reconheço tranquilamente o meu lugar de senzala. Mas o meu antagonista nesses corpos brancos tem que reconhecer esse lugar de Casa Grande. Eu não tenho problema nenhum em ser herdeira da senzala. Nenhum. Mas a Casa Grande precisa reconhecer de que essa manutenção desse status, desse modelo de organização, dessa forma de construção, desse projeto político, você soma a ele a partir do momento que você reconhece que esses corpos realmente vão ser efetivados e marcados por uma geografia da exclusão social. E aí não adianta eu dizer que isso é um problema da minha formação, somente. Eu venho ouvindo com muita frequência, mas a minha formação é muito ruim, a minha formação é muito precária. Eu falo, mas se você não se incomodou com a sua formação, porque o indivíduo que você reflete a anuência com a formação que você tem. É como você ouvir uma piada racista e rir. Mas eu não sou racista. Mas eu não estou discutindo isso. Estou achando que você acha graça numa piada racista. Quando você está numa sala de aula e você não questiona o fato de que todo modelo de formatação de projetos, se o termo é esse, é feito com corpos brancos e tem que vir alguém para falar isso com vocês, é porque para vocês isso é normalizado. Então, quando a gente vai quebrar esse paradigma de normalização, eu preciso pensar na minha forma de interferência, de inter-relação com esses corpos que não são corpos vistos pela arquitetura. E pensar prioritariamente quais são os corpos vistos pela arquitetura e de que forma que esses corpos são vistos. E quais são os corpos não vistos pela arquitetura e por que esses corpos não são vistos. Ou, de uma forma mais assertiva, por que vocês não veem esses corpos? O que impede vocês de enxergar e pensar soluções para esses corpos? Por que é tão confortável para vocês se manter esses corpos alijados do processo de acesso à arquitetura? Quais são as intersecções que atuam sobre vocês? São muitas. Muitas intersecções atuam sobre vocês. Eu acho que talvez as mais efetivas para vocês aqui da arquitetura seja a questão do capital. Mas ela não é a única. Não é a única intersecção que atua sobre vocês. Tem a ver com a história individual, com a forma que vocês reconhecem, a forma que vocês locomovem pela cidade. Uma pessoa que sempre morou no centro de Juiz de Fora, não precisa ir à periferia. A periferia tem que ir ao centro. O centro não precisa ir à periferia. Essa dinâmica só acontece se houver alguma forma de posicionamento que te leve até a periferia. E para mim é inadmissível um arquiteto se formar dentro de uma graduação fazendo o trajeto centro-universidade, universidade-centro. A pessoa só faz esse trajetinho. E aí cria um modelo pseudo-revolucionário de pensar currículo. Nossa, meu currículo é muito ruim. Eu falo, mas e a sua geografia? Por onde seu corpo circula? Que lugares que você frequenta? Que espaços da cidade você conhece para dizer que a sua formação é o determinante do seu total alienação com relação aos corpos que você atende? Sendo que não há nenhum movimento da sua corporeidade em direção a outras experiências de existir. Para mim, o arquiteto está no quilombo, na aldeia indígena, no aldeamento urbano, na periferia, no grande centro, no Morro do Alemão. O arquiteto precisa conhecer uma diversidade brasileira de olhar, de enxergar as coisas, que lhe permita reconhecer não só as contribuições a longo prazo, mas as soluções que a população está buscando para questões que vocês não dão. Não dão, as pessoas estão buscando soluções para isso. Eu passei uma temporada recentemente no Morro do Alemão, em janeiro deste ano. Eu tenho um grande amigo que faz uma enorme obra social no Morro do Alemão. As pessoas têm soluções para o calor, para a chuva, para o frio, para a bala que aloja na parede. As pessoas estão tendo soluções para coisas que vocês não dão. Em absoluto solução. Não precisa ir longe, gente. Vocês estão imersos numa cidade que tem um bairro, que é o Olavo Costa, que tem o pior IDH do Brasil. O IDH do bairro Olavo Costa é similar ao IDH da Suazilândia, que é o país mais pobre do continente africano. Quem aqui já foi ao Olavo Costa? Quem aqui já pensou em fazer um projeto para o Olavo Costa? Quem já pensou em ir até lá e fazer um movimento de melhorar minimamente a qualidade de vida daquelas pessoas que estão lá através de projetos arquitetônicos? Ninguém. Ninguém. E aí me dá um desgaste muito grande, como eu sempre falei com a Dai, que eu sempre falo com meus alunos, esse discurso de indignação que percorre os corredores da UFJF,
Você vai em curso, você tem vários discursos de indignação. Ele é um discurso, gente. Mas ele é só um discurso. Enquanto vai rezando, vai fazendo. Isso é um ditado que eu carrego para a minha vida inteira. Porque a partir do momento em que eu começo a pensar como é que eu lido com esses corpos no meu cotidiano, eu posso pensar a minha prática enquanto arquiteto. Tá? Porque eu falo isso muito frequentemente, principalmente depois daquele negócio de ninguém segura, ninguém solta a mão de ninguém, daquela merda, ninguém solta a mão de ninguém, como é que chama aquilo? É isso mesmo? E aí eu comecei a falar com as pessoas, como é que você vai soltar uma mão que você nunca segurou? Ultimamente, eu tenho tido muito mais possibilidade de dialogar, xingar, né, gritar com a direita do que com a esquerda. Porque a esquerda fica nessa coisa, né? E quando eu falo esquerda, não estou falando em campos políticos, estou falando em campos teóricos de produção de conhecimento. As pessoas confundem muito isso, né? Quando eu falo que é ser de esquerda, é ser contra um discurso hegemônico excludente. Qualquer corpo que se levante contra a possibilidade de um discurso pasteurizante, né, homogeneizante e que deixe de fora a grande parte da diversidade brasileira é uma pessoa de posicionamento de direita, de manutenção de privilégio. E quando eu falo de esquerda, estou dizendo das possibilidades de pensar que o meu corpo não tem lugar no discurso da direita. Então, o meu discurso é autocentrado, que é um discurso de sobrevivência. De começar a discutir com as pessoas, com algumas pessoas que se dizem de esquerda, e começaram a falar, mas a gente tem que fazer uma movimentação. Eu falei, então, mas quais soluções que você está buscando? E quais soluções vocês, arquitetos, estão buscando nesse processo? Porque não há indignidade nenhuma em você dizer que você não quer pensar os corpos excluídos, né, esses corpos periféricos. Não há problema nenhum. O que não dá para rolar é essa pseudo-hipocrisia, né, de dizer, nossa, eu sou ultra-revolucionário, eu tenho várias soluções, mas que são soluções só efetivamente feitas no discurso. E para mim, efetivamente, a arquitetura só tem consolidação de um modelo realmente inclusivo a partir do momento em que ela reconhecer essa realidade. Você tem que ir lá. Você tem que andar pela cidade. Você precisa reconhecer, você precisa conhecer a Zona Norte, você precisa conhecer a Zona Sudeste, você precisa conhecer as habitações coletivas, você precisa ir no Minha Casa, Minha Vida, você precisa entrar naquele apartamento, ficar naquele apartamento meia hora, entender o que é passar a vida, o resto da vida ali dentro, numa cozinha, que se alguém entrar na cozinha, a pessoa tem que sair. Outra pessoa tem que sair. Porque isso é efetivamente a possibilidade de uma arquitetura revolucionária, de uma arquitetura que realmente vá no contradiscurso desse modelo de identidade nacional que pensa o corpo branco enquanto um corpo universal. Eu acho que é isso que eu queria falar com vocês. Falei muito.